continuar adorando o nosso Deus e eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 ao verso 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, por este dia, por esse momento que temos o privilégio de louvar o Teu nome, de juntos, ó Deus, estarmos aqui lendo Tua Santa Palavra, sendo encorajados, exortados, desafiados, ó Deus, a viver dentro, ó Deus, da Tua Santa vontade. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entender Tua Santa Palavra. Que o Senhor, ó Deus, abra nossa mente e nosso coração para nós ouvirmos a Tua voz e sermos, ó Deus, orientados, dirigidos para viver uma vida para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a última das 7 cartas às igrejas da Ásia. E aqui temos uma palavra de exortação à igreja por um problema que a igreja estava lidando com a frieza espiritual. E aqui é importante se dizer alguns elementos da realidade da igreja, da cidade de Laodiceia naqueles dias, porque essa cidade era marcada pela riqueza, a riqueza material. Essa cidade era um centro bancário e ali havia muito ouro. Essa cidade era conhecida pelo comércio de vestes, se vendia muitas roupas, pela produção de lã que havia ali naquela cidade, se vendia muitas roupas. Ali se vendia também um colírio, era famosa pela produção de um colírio, um tratamento dos olhos. E tamanha era o conhecimento sobre esses problemas de doenças relacionadas aos olhos, que ali se fundou uma escola de medicina especialista em tratar dos olhos. E essa cidade, muitas pessoas afluíam, iam até lá para buscar conhecimento, buscar tratamento nessa área. Também era uma cidade conhecida pela água, as águas mornas daquela cidade, muitas pessoas iam ali para tomar banhos, e essas eram as marcas das riquezas daquela cidade. Vamos ver ao longo do texto que o Senhor usa exatamente das riquezas da cidade, desses elementos daquele contexto, para tratar, fazer um paralelo e lidar exatamente com a pobreza espiritual da cidade, da igreja. A riqueza material é usada exatamente para, nos mesmos termos, o Senhor falar da pobreza espiritual da igreja. Podemos ver aí no verso 14, que serve de introdução à carta, o texto diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Há um padrão nas 7 cartas escritas aqui em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3,
é que elas retomam características do Senhor Jesus Cristo que estão mencionadas no capítulo 1 de Apocalipse. E as características mencionadas, elas têm a ver com os problemas da igreja. Você observar, em cada carta se menciona aquilo que foi dito naquela introdução no capítulo 1 sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e que dialoga diretamente com os problemas da igreja. Aqui nós temos aquele que é o Amém, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Amém. Estamos também tendo uma alusão a Isaías 65, o Deus da verdade, o Deus do Amém. E ali a referência ao Senhor, aquele que traz a consumação, aquele que é a verdade, aquele que cumpre as suas promessas. Ele é o Deus do Amém. Ele é aquilo que em Apocalipse 5 é falado, ele é o ômega. Fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é aquele que traz a consumação, é aquele que cumpre as suas promessas. Ele é o Amém. A igreja está sendo lembrada que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Também uma citação, Apocalipse 1, verso 5. E logo se diz que ele é a testemunha fiel, ele é o primogênito dos mortos. Há essa ligação nas Escrituras sobre a fidelidade de Cristo e a sua ressurreição. Porque ainda que não é na ressurreição que ele se torna fiel, mas é na ressurreição que ele evidencia a sua fidelidade, como nós podemos ver isso em Romanos 1, verso 4. Na ressurreição se evidencia que a morte não pôde reter, porque ele não tem dívida, ele não tem pecado, então isso é uma evidência da sua fidelidade, mas certamente testemunha fiel e verdadeira, porque a sua palavra é a verdade. É isso que vai ser dito em Apocalipse 21 e Apocalipse capítulo 22, quando diz suas palavras são fiéis e verdadeiras. Esse verso ele é retomado, ele é repetido para trazer exatamente essa ênfase de que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus revela a sua glória e revela o nosso pecado, a nossa miséria. Ele é o princípio da criação de Deus. A melhor tradução aqui seria o soberano da criação de Deus, porque traz essa ideia daquele que está acima da criação, daquele que tudo foi criado por meio dele e para ele é superior à criação. O que é que tudo isso tem a ver com o problema da igreja, a realidade da igreja? A igreja está se apartando do propósito maior da vida, o propósito da vida que é viver para a glória do Senhor. Está se perdendo nos propósitos, nos alvos, e a igreja precisa relembrar que o Senhor Jesus, ele é o Amém. Tudo que fazemos, tudo que vivemos deve ser para a glória do Senhor, ele é o Amém. A igreja está se perdendo nisso. A igreja está se apartando da verdade. Vamos ver nos versos seguintes aqui que a igreja está se apartando de Deus e está entendendo que está muito bem. A igreja está distorcida no conceito sobre a glória de Deus e sobre seus próprios pecados. A igreja está envolvida na soberba. Ela olha para si mesma e diz que está caminhando bem, não há problema na sua vida. Ela precisa voltar os olhos para aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, compreender mais da glória do Senhor e assim olhar para si mesmo e reconhecer cada um de nós a nossa pequenez. A igreja está se apartando do Senhor por causa dos tesouros dessa terra. Vamos ver aqui que aquilo que é a riqueza da cidade, esses bens, esse tesouro da cidade, é exatamente isso que o coração da igreja está se enredando, está se aprisionando, está se esquecendo de que o Senhor é o soberano da criação, aquele que está acima da criação. Aquele que está acima da criação está sendo desprezado em detrimento da criação, daquele que está abaixo dele. E é exatamente isso que nós vamos ver do verso 15 ao 17. Em primeiro lugar, o texto ele nos apresenta uma denúncia. O Senhor denuncia a pobreza espiritual daquela igreja. E a primeira figura apresentada, nós temos a estrutura aí do verso 15 ao 17, uma figura, depois um ensino sem figuras e novamente uma ilustração é retomada no final do verso 17. O verso 15 e 16 traz uma figura relacionada às águas mornas da cidade, aquilo que era a riqueza e que trazia muitas pessoas já para se banharem ali naquela cidade. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. O Senhor conhecia a vida da igreja, conhecia a vida espiritual daquela igreja, ainda que a igreja estivesse distorcida nos seus conceitos, mas o Senhor sabia o que estava no coração, na vida daqueles irmãos, daquela igreja,
E aqui a ilustração é a vida daquele que professa a fé verdadeiramente e que vive piedosamente é como uma água quente. E aquele que professa a fé verdadeiramente, mas vive apático, vive se apartando dos caminhos do Senhor, é como água fria. Aquele, melhor dizendo, o incrédulo é água fria, mas a igreja que professa a fé e vive se apartando dos caminhos do Senhor é como água morna, nem frio nem quente. A igreja estava passando por esse problema, estava incoerente, estava vivendo contrário àquilo que professava nos caminhos do Senhor. Em consequência disso, isso traz a ira de Deus, porque o verso 16 diz assim: porque és morno, e nem és quente nem frio, nem é um incrédulo que vive na imoralidade, nem é o crente que vive piedosamente. Mas essa incoerência que havia na vida da igreja fazia a ira de Deus: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A figura da incoerência, a figura daquilo que não é compatível com o que se professa é exatamente ilustrado naquelas águas da cidade. Porque aquelas águas atraíam muitas pessoas. Muitas pessoas iam para a cidade para se banharem, porque aquelas águas eram valorizadas. Mas quando alguém chegava a experimentar aquela água e beber, aquelas águas eram repulsivas, porque elas davam náusea, elas davam vontade de vomitar. Então essa figura é exatamente a realidade da igreja, a incoerência. A igreja que professa a fé, a igreja que fala da glória de Deus, mas que vive em frieza, vive se apartando dos caminhos do Senhor, é exatamente a realidade da igreja de Laodiceia. A parte inicial do verso 17 se movem, aqui se tira todas as figuras, quando claramente o texto vai dizer o que é que está na boca da igreja. Essa aqui é a fala da igreja, quando o verso 17, a parte inicial diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Toda a figura que foi dita no verso 16, 17, e agora deve ser entendida à luz da parte inicial do verso 17, é exatamente essa pobreza espiritual, essa soberba. Eles estavam tão apegados aos bens materiais, enredados nas riquezas, que eles estavam se esquecendo de priorizar a vida espiritual, de buscar o Senhor, de buscar aquele que é o Amém, aquele que deve ser priorizado, aquele que a nossa vida deve viver para o louvor da sua glória. E eles estavam só emaranhados numa sede pelos bens materiais, estavam olhando para a sua vida, estavam dizendo que eles não precisavam de coisa alguma, e o problema aqui não são as riquezas, mas o problema é eles não estarem sedentos pela vida espiritual, pelo crescimento no Senhor, aquele que é o Rei da Glória. Eles estavam perdidos nos seus caminhos. Isso reflete, essa fala da igreja reflete a distância que eles tinham da glória do Senhor, por não entenderem o quanto eles podiam beber mais do Senhor, o quanto o Senhor é aquele que nele reside toda as riquezas da sabedoria e do conhecimento, como diz a palavra de Deus. Eles estavam perdidos ao olharem para si mesmos e acharem que não tinham que mudar, que não tinham que crescer, que não tinham que reconhecer de erros. Eles estavam perdidos, se distanciando mais e mais da vontade do Senhor. Aqui o texto diz: e nem sabes que tu és infeliz. Ainda que o texto traduza de modo diferente, mas é a mesma palavra do verso 15, que diz que Deus conhece a igreja. Aqui o Senhor está dizendo: o Senhor conhece a igreja, mas a igreja não conhece, nem conheces que tu és infeliz. A igreja vai se apartando do Senhor, e isso é algo muito comum. À medida que nós vamos nos apartando do Senhor, nós também vamos perdendo a percepção, ficamos quase que anestesiados. À medida que nos distanciamos do Senhor, parece que vamos crescendo na ideia de que não precisamos mais aprender, não precisamos mais mudar. À medida que vamos distanciando do Senhor, nos esfriando nos caminhos do Senhor, nós vamos perdendo exatamente a humildade e a percepção de como precisamos de beber da sua glória, como precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso caráter. Vamos como nos exaltando, nos ensoberbecendo, e vamos perdendo a percepção, vamos não compreendendo o caminho de morte que nós estamos progredindo. Nem sabemos
o cenário que estamos caminhando. E veja o verso 15, o verso 14, que faz referência ao amém, é uma alusão ali a Isaías 65, verso 16, quando diz o Deus do amém, é o Deus da consumação. Ele agora retoma essa ideia aqui, quando diz que nem sabes que tu és infeliz. Porque lá, todo o capítulo 65 de Isaías se fala muito sobre a verdade da igreja, do povo do Senhor, que adora a Deus e que é alegre, que canta ao Senhor, que vive em alegria. E o capítulo ele vai desenvolvendo, comparando aqueles que se apartam do Senhor com aqueles que são infelizes, que são angustiados. E vai se trazendo os termos para se destacar essa infelicidade. Eles são como quem tem fome, eles são como quem tem sede. Eles são como quem gritam de angústia. Eles são como que possuem angústia de espírito. O texto está dizendo, o Senhor está dizendo que a igreja é exatamente aquele cenário de Isaías 65, que vive se apartando de Deus e está angustiada. A igreja está cheia de posses, de riquezas, ouro, colírio, vestes. Mas veja que o texto está carregado de ironia quando usa os mesmos termos da riqueza para destacar a pobreza espiritual. Tu és infeliz, sim, miserável e pobre. Eles estavam cheios de ouro, mas são chamados de pobres. Estavam cheios do colírio, o colírio que todo mundo procurava. Havia uma escola de medicina para tratar os olhos, mas eles são chamados de cegos, porque eles não estão contemplando a maior glória que nós podemos beber, contemplar, que é a glória do Senhor. Eles vendem vestes que todo mundo procura, de uma lã macia, uma lã conhecida, que todos vão procurar, mas eles são chamados de nu. Eles estão despidos, eles estão expostos à vergonha, porque a ideia de uma pessoa nua aqui é a ideia de uma pessoa que, ainda que esteja vestida, ela ao viver, professar a fé e viver em atos de imoralidade, esses atos sendo expostos, trazem vergonha como uma pessoa que não tem roupa. Eles estavam expostos a uma vida longe do Senhor, uma vida de imoralidade. Eles professavam a fé, mas não viviam piedosamente. O grande problema aqui, meus irmãos, do verso 15 ao 17, não é as riquezas, mas é dizer eu não preciso de coisa alguma, ao haver um desinteresse pela riqueza espiritual, desinteresse de beber da glória de Deus, desinteresse de olhar para si mesmo e saber o quanto nós somos miseráveis e o quanto nós precisamos melhorar, crescer no Senhor. Está convicto, e aqui, à medida que a igreja estava distante do Senhor, havia a convicção de que eles não precisavam melhorar, não precisavam crescer, e o desinteresse pelo crescimento na vida espiritual, por mudar as nossas vidas, é um claro indicador da nossa pobreza espiritual. O desinteresse pelas coisas de Deus, pela palavra, pela vida de oração, pelo dia do Senhor, é um claro desinteresse da nossa pobreza espiritual. À medida que nós vamos nos apartando e não percebendo isso, nós estamos exatamente caindo no mesmo problema da igreja de Laodiceia. Estamos nos apartando do Senhor. Mas o Senhor chama a igreja ao arrependimento, verso 18 ao verso 20. Aqui é importante nós percebermos que, assim como do verso 15 ao 17, nós temos o texto organizado em 3 partes, uma figura, um ensino sem figuras e novamente uma figura, uma ilustração. Temos 3 partes e que vão dialogar diretamente com aquilo que foi dito do verso 15 ao verso 17. Primeira parte, verso 18, vai dialogar exatamente com a última parte do verso 17, quando agora vai se fazer referência aos mesmos termos que tratam daquilo que é a riqueza material, mas que retrata a pobreza espiritual da igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. O Senhor nos leva lá para Isaías capítulo 55. Você abrir aí Isaías capítulo 55, por favor. Você vai ver que esses termos, o termo que é usado como se fosse um comércio, mas não tem nada a ver de comércio. Mas o Senhor convoca o seu povo a beber do Senhor, a beber da sua glória, a ir a Ele e beber dos seus ensinos.
Isaías 55, verso 1 ao 3, a Bíblia diz: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Veja que não se trata de comércio, não se trata de comprar com dinheiro, porque ainda que a linguagem fala sobre a iniciativa de ir para comprar, se deixa claro que não é com dinheiro, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Assim como o texto de Isaías nos leva, nos convoca a buscarmos do Senhor, a beber da sua glória, da sua riqueza. Não é algo para encher o nosso estômago, mas é para encher a nossa alma. Não é algo para usarmos o dinheiro, comprarmos com dinheiro, mas é beber da riqueza espiritual. Aqui no verso 18 o Senhor diz: compre ouro refinado pelo fogo. Não é o ouro que vocês têm, não é o ouro que está ali no baú, mas é o ouro refinado pelo fogo, removido das impurezas, para termos uma vida enriquecida, uma vida dos tesouros do Senhor, daquele em quem tem toda a glória. E aí ele vai usar os mesmos termos quando se diz vestiduras brancas para te vestires. Vocês têm muitas roupas que vendem, comércio de lã, mas aqui se trata de outro tipo de vestimenta, é a vestimenta que remove as nossas impurezas, é uma vida de santidade, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. É esse tipo de vestimenta. É no Senhor que nós podemos, de fato, crescer espiritualmente, mudar o nosso coração, abandonar atos pecaminosos, práticas pecaminosas. É no Senhor que nós podemos beber dessa riqueza e que nenhum tesouro ali de Laodiceia poderia ser capaz de mudar o coração. Nenhuma vestimenta, nenhum ouro, nenhum colírio tinha a capacidade de mudar o ser interior, de preencher a alma. Eles deveriam buscar no Senhor, beber do Senhor, e ali encontrariam colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Veja que todo o problema apresentado do verso 17, ele pode ser solucionado no verso 18, ao se buscar no Senhor. O Senhor, ele não supre metade desse problema da igreja, ele supre totalmente. Ele é suficiente para restaurar a vida espiritual da igreja, para enriquecer a igreja, para preencher aquele vazio que havia na vida da igreja, para que a igreja seja de fato rica espiritualmente e viva para a glória do Senhor, beba da glória do Senhor, para que possa enxergar aquilo que é valioso, enxergar a si mesmo e ver as nossas misérias, arrancar do nosso coração a soberba. Somente ao bebermos do Senhor que nós podemos conhecer da sua glória e podemos conhecer das nossas fraquezas. À medida que nós caminhamos nessa direção, nós vamos caminhando com mais humildade, porque nós sabemos que a glória é dele. Nós vamos aprendendo sobre a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Veja que as figuras são, de fato, deixadas de lado no verso 19, e a semelhança da segunda parte do bloco anterior, aqui ele fala agora sem figuras. O que é que ele quer dizer com todo esse sair para comprar? Sair para buscar ouro, buscar vestes e buscar o colírio. É exatamente o que diz no verso 19. Esse é o centro do segundo bloco aqui, do verso 18 ao verso 20, quando ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Todas as figuras aqui apresentadas nesse verso 18 ao verso 20 apontam para essa verdade. Esse ensino é uma repreensão para a igreja, é uma disciplina para a igreja. A igreja deve olhar para si mesma e ver aquilo que está cometendo de pecado, a frieza espiritual, se apartando de Deus. Deve ouvir a repreensão do Senhor, a disciplina do Senhor. Deve ouvir o chamado: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ser, pois, literalmente é quente. Aqui a mesma raiz da palavra
que é traduzida aqui por zeloso, é a palavra lá do verso 15, que é, veja a ligação, o Senhor está dizendo, olha, esse é o problema, vocês não estão vivendo com zelo diante do Senhor, vocês estão preocupados com outras questões, emaranhado em outras questões, mas é necessário ser zeloso para com o Senhor, é necessário se arrepender. O arrependimento para com essa apatia, com essa frieza, com esse desleixo com as coisas do Senhor. É necessário se arrepender imediatamente e continuamente ser zeloso diante do Senhor para com as coisas de Deus, para com a vida espiritual. E para enfatizar esse princípio, o verso 20 faz parte desse bloco com a figura. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja, esse verso ele é tão usado nos nossos dias de modo incorreto, porque apresenta a figura do Senhor quase como alguém pedindo ajuda, como alguém implorando para que o pecador ele aceite o Senhor. Mas a figura, ela vai enfatizar essa estrutura do verso 18 ao verso 20. O ensino da figura ele está contido no verso 19, ele segue a mesma estrutura do verso 15 ao verso 17. E aqui, ainda que se mostre uma figura na cultura daqueles dias em que... a ideia do texto é exatamente trazer um elemento da ironia. Porque, veja, em uma cidade abastada, havia um homem rico que morava numa casa e havia aqueles viajantes, aqueles que visitavam e eram pessoas necessitadas. E eles batiam na porta do homem rico para exatamente pedir abrigo, pedir comida. E o Senhor vai usar essa figura aqui, como ele está fazendo em todo o texto, ele vai usando o elemento da ironia. Porque, na realidade, aquele que está batendo na porta é o Rei da Glória. Ele não está batendo para pedir ajuda. Ele está batendo não para ser enriquecido, mas para enriquecer. Não podemos ler essa figura exatamente com essa ideia de que o Senhor é o pedinte. De fato, o Senhor está ironizando com aquilo que a igreja estava vivendo. Ela estava se ensoberbecendo e achando que ela era o homem, o dono da casa, repleto de tesouro e bens. Mas veja, eis que eu estou à porta e bato. A ironia daquele que, na cultura, naquele contexto cultural, é o homem necessitado e pedinte, mas aqui é o Rei da Glória. E ele está batendo na porta, e o bater na porta não é o pedido de ajuda, é exatamente a convocação ao arrependimento, o chamado ao arrependimento, porque esse é o princípio do verso 19. Ele está repreendendo e disciplinando, ele está denunciando o pecado daquele que está dentro da casa, está achando que está repleto de bens, está saciado de bens, e ele está dizendo, você é pobre espiritualmente, se arrependa dos seus pecados, reconheça o seu pecado. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o ouvir da voz e abrir a porta não é o ato de bondade do dono da casa para ajudar o pedinte, mas agora é o reconhecimento daquele que se arrepende, que olha para a sua própria vida e ainda que esteja dentro da casa, ele diz assim, eu não sou rico, eu sou pobre espiritualmente, eu preciso beber do Rei da Glória, que está me chamando ao arrependimento. Se alguém ouvir a sua voz, se arrepender dos seus pecados, olhar para o Senhor e sair ao Senhor para beber dos seus ensinos, beber da sua glória, com um coração humilde e quebrantado, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele sai para beber do Senhor. Ele sai para... A figura aqui é de uma comunhão íntima, de uma refeição, onde se tem intimidade com o Senhor. E perceba que aqui, ele é aquele dono da casa que vai se alimentar do Senhor, não é o Senhor que vai se alimentar dele inicialmente. Ele vai se alimentar do Senhor porque o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor é aquele cheio de riquezas. Ele vai se alimentar do Senhor, mas o Senhor vai ceiar com ele. A ideia do cear com ele aqui é exatamente o oposto do que aconteceu ali no verso 16.
Porque quando o Senhor não se agradava da vida da igreja, a figura é beber a água e vomitar, está ao ponto de vomitar. Mas a figura aqui oposta no verso 20 é: o Senhor recebe a adoração daquela igreja e não vai vomitar. Ele tem prazer na adoração de uma igreja que está arrependida, está zelosa em buscar a sua vontade, está entregando ao Senhor a honra e glória devida, está abrindo a porta dizendo: eu reconheço a minha miséria e que tu és o Rei da glória, e eu quero, ó Deus, entregar a adoração que te é devida. E o Senhor recebe essa adoração devida. Deus, meus irmãos, repreende ao desinteresse pelas riquezas do Senhor. Deus, Ele repreende a nossa soberba, a soberba de quando muitas vezes caminhamos e ignoramos a sua voz, o chamado arrependimento, quando dizemos que nós não precisamos ouvir isso, nós não precisamos melhorar, nós já estamos bem, não precisamos mais aprender do Senhor, quando estamos dentro da casa e achamos que nós somos ricos e abastados, e não precisamos ouvir o chamado ao arrependimento daquele que é o Rei da glória. Deus nos repreende, Deus nos chama ao arrependimento. Parte final da carta, verso 21 a 22, a conclusão. Também, a semelhança das 7 cartas, elas dialogam com o problema da igreja, quando o texto diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Veja como o texto ele nos leva lá para o Salmo 2, para o momento em que o Senhor ressurreto sobe ao Pai e senta no trono. O vencedor não é exatamente aquele que está envolvido nas coisas dessa vida, nas coisas dessa terra, e que está se apartando dos caminhos do Senhor. O vencedor, e aqui toda a figura da vitória, é exatamente do tesouro celestial. Não se fala nada desta terra. Se fala da glória, a ligação com o Salmo 2 é ressurreição e o que nos espera após a ressurreição. É sentar com o Senhor, é a vitória de uma íntima comunhão com Deus. Essa é uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa não é estar conquistando riquezas e tendo isso à parte de uma comunhão com o Senhor. Vida vitoriosa é estar próximo de Deus, é junto a Deus, se enriquecendo do verdadeiro tesouro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, aplique a ouvir essa verdade. Tem um coração quebrantado para se arrepender diante dessa palavra do Senhor. Porque o Senhor ele não diz apenas para a igreja de Laodiceia. O Senhor diz para cada um de nós, a todas as igrejas. É a palavra de Cristo, é a palavra do Espírito. É a palavra do Senhor para cada um de nós. Nós podemos, meus irmãos, tirar algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Primeiro, nós podemos meditar aqui sobre a ilusão da humanidade. A ilusão daqueles que vivem sem Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, não vivem para a glória de Deus. Aqueles que tentam encontrar uma alegria para a vida nas riquezas, nas coisas dessa vida, nas coisas dessa terra, e não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, vivem à parte de Cristo e tentam satisfazer a sua alma, apaziguar o seu coração. Eles vivem uma ilusão. Eles vivem uma ilusão porque eles mais e mais caminham e tentam se aprovar. Eles não reconhecem o seu pecado, a sua culpa. Eles se exaltam. Por vezes tentam estabelecer um relacionamento com Deus com base no mérito. Uma ilusão, porque todos nós somos pecadores. Não podemos nos relacionar com Deus pelos nossos próprios méritos. Toda essa ilusão, ela só cai por terra quando se ouve a voz do Senhor. Quando se ouve o chamado ao arrependimento. Quando se ouve o chamado de Deus e o ser humano que não conhece o Senhor reconhece os seus pecados, reconhece a sua miséria, olha para o Senhor e reconhece que Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei glorioso. Nele reside todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Olha para o Senhor e reconhece que Ele é o suficiente Salvador. E somente aí é que, justificado nele, o ser humano pode encontrar paz. Justificados pelo Senhor, o ser humano pode encontrar paz. Mas há uma aplicação para nós como igreja do Senhor.
todos nós podemos correr nesse perigo de nos distanciarmos dos caminhos do Senhor. Essa carta é escrita para uma igreja, para o povo de Deus. Nós devemos ser zelosos para com o Senhor, porque nós podemos cair nesse perigo. Nós podemos cair no perigo de, ainda que professemos uma fé vigorosa, vamos nos esfriando, envolvendo nas coisas dessa vida, estarmos emaranhados em tantas coisas, riquezas deste mundo, e o nosso coração pouco a pouco ser enredado, ser aprisionado, e aquele vigor dos primeiros dias, dos dias de uma vida fervorosa nos caminhos do Senhor, se apaziguando, se apartando dos caminhos do Senhor, ficarmos mornos, professarmos a fé, mas não vivermos vigorosamente no Senhor. Todos nós podemos cair nesse perigo. Perigo de não somente nos esfriarmos, mas de não percebermos isso. De olharmos para o Senhor, de ouvirmos exortações e dizermos, mas eu estou bem. Não percebermos a nossa frieza, não percebermos o nosso orgulho, de sermos resistentes a reconhecermos aquilo que estamos fazendo que é contrário à voz do Senhor, à vontade do Senhor. Porque à medida que nos apartamos da vontade do Senhor, da leitura da sua palavra, de conhecer a sua vontade, a nossa percepção é ofuscada. Nós somos como que conduzidos para longe, nós vamos nos distanciando e a nossa percepção vai nos enganando como se ficássemos satisfeitos por estarmos distantes do Senhor. Precisamos fazer exatamente ouvir a voz do Senhor. Ouvir a pregação da palavra, ouvir nos momentos em que nós lemos as Escrituras, ouvir quando o Senhor nos chama ao arrependimento e nós nos humilharmos, nós sairmos de dentro da casa e reconhecermos que nós de fato não somos ricos. Por maior aprendizado que tenhamos, por maior crescimento que tenhamos, quando nós nos comparamos com o Rei da Glória, nós sempre temos que reconhecer que nós somos pobres. Nós temos mais o que aprender, nós temos mais o que mudar, nós temos que olhar para nós mesmos como de fato nós somos imperfeitos, nós somos pobres diante daquele que é o Rei glorioso. Nós não podemos olhar para o Senhor e acharmos que nós não temos mais o que beber dele, da sua glória. De modo prático, meus irmãos, nós temos que ser zelosos com o dia do Senhor, que exatamente como nós vamos beber da sua glória, como nós vamos tirar o dia para nos enriquecer nele, nos enriquecer nos seus ensinos, fortalecer a nossa fé, buscar de fato o ouro refinado, as vestes brancas, o colírio para ungir os nossos olhos. Nós precisamos ser zelosos com os estudos das Escrituras no lar. Exatamente à medida que nós vamos nos apartando disso, isso é um claro indicador da nossa pobreza espiritual, de que nós somos como aquele homem que está dentro da casa e não quer abrir a porta, não quer ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ser zelosos para com a vida de oração, porque nós precisamos beber do Senhor, precisamos ouvir a voz do Senhor, precisamos ser enriquecidos, precisamos mudar o nosso caráter, precisamos mudar a nossa vida para viver uma vida para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos ajude e nos afaste do perigo da frieza espiritual. O Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos mostra que somente o Senhor é digno de glória, que o Senhor é Rei da glória. E que nós, ó Deus, quando nós olhamos para nós mesmos, devemos de fato reconhecer a nossa miséria, reconhecer, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto precisamos mudar o nosso caráter, o quanto precisamos crescer e aprender mais da Tua glória, da Tua riqueza, Senhor. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos preserva de termos as vistas ofuscadas, de termos a nossa percepção, ó Deus, entenebrecida, ó Deus, para não enxergar a Tua glória, não enxergar, ó Deus, a Tua verdade, de não nos afastarmos, ó Deus, desse princípio, de sermos zelosos e seguirmos continuamente, ó Deus, perseverando em buscar e nos enriquecer de Ti, Senhor.
Tira, ó Deus, a apatia de cada um de nós, ó Deus. Tira a frieza de cada um de nós, ó Deus. Revigora mais e mais, ó Deus, a fé no coração de cada um de nós. Isso que nós te suplicamos, isso que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.